Fala samurai, beleza? Bem-vindo mais a uma videoaula e hoje estaremos falando um pouquinho sobre atributos. Na última aula nós fizemos um vídeo falando um pouco sobre tags, né? E agora estaremos falando sobre atributos que tem muito a ver com a aula passada que era tag, tá? Então vamos só recapitulando aqui algumas coisas. Estarei abrindo aqui meu Visual Studio Code. Vou estar criando aqui um novo arquivo, beleza? Dessa maneira. Vou estar salvando ele como HTML. E aqui eu vou estar salvando justamente naquela pastinha que a gente criou, nossos projetos, né? Então a gente vem aqui no disco principal, onde eu criei aqui a pasta, projetos. E aqui eu criei uma pasta chamada projeto 2, beleza? Então a gente vai vir em projeto 2 e aqui eu vou estar colocando index.html, beleza? Então eu vou estar salvando aqui. Então, como a gente já sabe, para poder criar aqui uma página HTML, precisamos colocar a tag HTML, beleza? Estaremos colocando aqui uma tag header, beleza? Vamos estar colocando aqui uma tag title, a gente já sabe fazer, e aqui você está colocando aqui projeto 2, beleza? Abaixo estaremos colocando o corpo do nosso HTML, da nossa página, né? Então utilizando justamente a tag body. E aqui está colocando aqui o nosso folder, só para poder a gente finalizar e criar a estrutura aqui que a gente precisa. Separando. Beleza. Então, o que a gente fez aqui foi criar uma estrutura simples, utilizando as tags principais do HTML, conforme te falei na última aula. Beleza. E agora estaremos falando sobre atributos, né? Ou seja, o que seria um atributo? Um atributo são informações a mais que passamos para uma tag. Então, se você não entendeu, calma que a gente vai explicar aqui na prática, beleza? Então aqui vamos fazer o seguinte. Vamos estar criando aqui uma tag, um input, beleza? Dessa maneira aqui. Lembrando, o input, ele inicia, tá? E aí, ao mesmo tempo, a gente já fecha ele aqui aqui é a barra, tranquilo? Então, se você não entendeu isso aqui, relaxa que a gente vai estar explicando com calma, beleza? Então, show. Eu criei aqui a minha tag aqui, input. Tranquilo. Porém, cada tag do HTML, ele também pode receber atributos, que seriam informações a mais. Como assim, Eduardo? Como funciona essa questão? Beleza. Então, aqui está o meu input. A primeira coisa que estarei atribuindo a essa tag input aqui é uma informação chamada o quê? Que é qual tipo de input ele vai ser. Pode ser um input que vai receber apenas texto, pode ser um input que vai receber apenas telefone, pode ser um input que vai receber apenas um e-mail. Então, existe N fatores, N atributos que eu posso estar atribuindo para essa tag input, beleza? Então, vamos estar atribuindo aqui um atributo que vai ser do tipo type, beleza? E aqui, quando a gente escreve aqui o atributo type, você pode ver que no nosso editor aqui, ele já me dá algumas informações a mais, ó. Por exemplo, como eu posso transformar esse input aqui para ser um botão, um checkbox, um column, um date, um data time e etc, beleza? Então aqui é a primeira informação que estaremos passando para esse input, tranquilo? Então aqui eu vou estar colocando aqui que ele vai ser do tipo text, ou seja, ele vai receber um texto, tranquilo? Beleza. Então tá aqui, input, ele vai estar recebendo um atributo. Porém, uma tag, ela pode receber mais de um atributo. Então, ou seja, aqui nós temos aqui um atributo aqui já, que a gente já declarou. E aqui também a gente pode colocar uns outros atributos, como por exemplo, um atributo chamado class, que é class na verdade, né? Então aqui já é um outro atributo que estamos atribuindo para a nossa tag input, beleza? E vale frisar também o seguinte, que esse atributo class, ele é um atributo global, ou seja, eu posso estar especificando ele em qualquer elemento aqui, tag HTML, tá? Como por exemplo, está criando aqui, por exemplo, um P, que é um parágrafo. E aqui também podemos atribuir também o atributo class aqui nele, beleza? Então não tem problema. Porém, esse atributo type, ele é um atributo específico para essa tag input, tranquilo? Então tem que ficar bem frisado isso. Existem outros atributos que também recebem o atributo type, como é o caso do botão.
ele também pode receber também um atributo aqui type. Então aqui no button a gente pode estar criando também o atributo type e aqui vamos estar fornecendo para ele o atributo correto. Você pode ver que aqui, quando a gente colocou o type aqui, o editor deu as informações, você pode ver que ele já deu informação bem resumida. Por quê? Porque, ou seja, o atributo type aqui do input, ele pode receber vários valores. Porém, no botão, como a gente está atribuindo o type para um button, ele já me fala aqui, ó, calma aí, você não pode inserir todos esses que estavam lá no input, só pode inserir alguns específicos, como é o caso que ele me deu a opção aqui de button, menu, reset, submit, beleza? Então você está colocando aqui como um type button, beleza? E aqui no button também, a gente também pode estar declarando também um outro atributo chamado classe. Ou seja, a classe ela é global, pode ser inserida em qualquer elemento aqui, em qualquer tag do HTML. Beleza? Então aqui você está colocando aqui input put type, por exemplo, a classe aqui. Vamos colocar aqui btn type e aqui vamos colocar aqui parágrafo, por exemplo, type. Tranquilo? Então aqui já aprendemos a inserir aqui o atributo type, que pode ser inserido aqui no input, e o atributo aqui class, que pode ser inserido em qualquer elemento, em qualquer tag HTML, beleza? E aqui, por último, colocamos aqui um parágrafo que está recebendo uma classe, tranquilo? Então, show. Vou colocar aqui só parágrafo, botão, só para a gente poder ver como funciona, tá? E agora, a próxima passo que a gente está fazendo aqui é carregando esse HTML para ver como está ficando, né? Vamos ver como é que ele está renderizando aqui. Então, vou estar abrindo aqui o projeto no navegador. E aqui vocês podem ver, ó, aí, ó, aqui já é os elementos do HTML que está criando. Então, aqui temos o input, aqui temos o botão e aqui temos parágrafo. Outra coisa interessante é o seguinte, como a gente falou que o type do input vai receber qualquer texto, então a gente pode colocar aqui um texto, a gente pode colocar um número, a gente pode colocar caracteres especiais, entendeu? Tudo ele aceita, tranquilo? Então, beleza. O botão aqui, ele é um botão normal e tem um parágrafo aqui, tranquilo? Agora vamos fazer só um teste. No input aqui, vamos alterar o type dele para um outro tipo. Vamos só ver aqui. Ele só apertar aqui para poder dar as opções aqui no teclado. Então aqui já está aparecendo. Vamos fazer o seguinte, vamos alterar ele para número. E aqui eu vou colocar aqui, ó, o number. Beleza? Vou salvar. Vou lá na página e recarregar novamente. E agora, aqui você pode ver que ele já mudou um pouquinho. Já está aparecendo aqui esses ícones aqui do lado, ó. Então eu vou tentar digitar um texto, por exemplo. Vamos ver. Se eu digitar um texto aqui, ó, no meu teclado, ele não aparece nada. Agora se eu digitar um número, ele já está aparecendo. Pode digitar um texto aqui novamente, ele não aparece. Por que isso aconteceu? Porque falamos aqui que o atributo que ele vai receber aqui, o tipo, vai ser agora número. Ele só vai receber número e não mais texto. Beleza? Então, você pode ver que esse atributo type aqui é um atributo bastante legal de trabalhar. Então, vamos voltar do jeito que estava antes. E agora vamos recarregar a página aqui. Você pode ver que agora eu já posso digitar texto normal. Beleza? Um outro atributo que a gente pode estar utilizando, que é utilizado bastante, você está criando aqui, ó, um form. Beleza? E aqui, dentro dessa tag form aqui, que é para criar um formulário, a gente pode estar passando um atributo chamado action. Beleza? O que esse atributo ele faz? Ele pega os dados do formulário que vai estar aqui dentro, pega os valores e manda justamente para essa URL que vai estar dentro aqui da action. Tá? Então isso aqui é bastante utilizado quando a gente trabalha muito com formulário. Beleza? Então aqui, como não tem nada, vou deixar aqui um jogo da velha. Mas se tivesse aqui, sei lá, um arquivo que a gente quisesse enviar essas informações do formulário para um arquivo, por exemplo, um arquivo PHP, que seria uma linguagem back-end, a gente colocaria aqui recebe params.php.
Ou seja, toda informação que tiver dentro do formulário, quando eu clicasse no Submit, no botão, ele ia vir aqui no formulário e achar esse atributo e ia mandar os dados para esse arquivo aqui. Tranquilo? Então isso também é muito utilizado. Outro atributo também legal e bastante utilizado é, por exemplo, o atributo aqui na tag Image. Então está criando aqui uma tag Image. Beleza? A tag Image, ela abre e fecha por ela mesma. Então coloca aqui a barra aqui no final. Tranquilo? E aqui na imagem a gente pode colocar alguns atributos que é bastante utilizado. Uma delas é o atributo para poder informar o caminho, tá? da imagem. Então aqui nesse atributo CRC a gente passa o caminho onde que vai estar a imagem. Beleza? E aqui a gente coloca o caminho. No caso seria, vamos supor, na pasta Image, foto JPEG, por exemplo. Beleza? Esse aqui seria um atributo que a gente precisaria passar para a tag Image. Uma outra coisa também seria colocar aqui também um título, né, para essa imagem. Porque se por acaso essa imagem aqui, a gente está desenvolvendo nossa página, essa imagem ela não recarregar, pelo menos o usuário saber que isso aqui seria, por exemplo, uma foto, tá? E como é que a gente faz isso? A gente faz justamente atribuindo um outro atributo para essa tag Image, que seria o atributo Alt. Então a gente coloca aqui, foto de uma pessoa, tá? Então vamos ver lá como está ficando lá na nossa página. Então vou abrir o navegador de novo aqui, vou recarregar, e você pode ver, olha só, aqui ele já apareceu, ó. No caso, como não tem uma imagem, ele não carregou a imagem, porém ele colocou justamente a descrição do que seria essa imagem. Se eu tirar aqui, ó, vou tirar o Alt. Vou recarregar aqui. Você pode ver que já sumiu aqui a descrição. Por quê? Porque a gente tirou aquele atributo Alt lá da tag Image. Então vou voltar com ele. Está aqui. E vou recarregar aqui. Beleza. Já voltou. E agora eu vou mostrar para vocês também um outro atributo que é bastante utilizado, principalmente na parte aqui de formulário, de inputs. Então vamos pegar o exemplo aqui do input novamente. Você pode ver que ele já tem dois atributos, né? Um que é o tipo e o outro que é a classe. Outra coisa também podemos colocar aqui no input é um atributo chamado placeholder. Tá? O que esse atributo placeholder ele faz? Ele fornece justamente uma sugestão ao usuário do que pode ser, do que precisa ser inserido nesse campo input, tá? Então, por exemplo, aqui nós estamos falando que para esse input que a gente vai receber um tipo texto. Então, qualquer coisa que for um texto, ele vai aceitar. Então, muitas das vezes, para orientar o usuário, a gente utiliza muito o placeholder para colocar uma descrição que ele precisa inserir, por exemplo, um nome, tá? Então, como a gente faz isso? Eu coloquei aqui o atributo placeholder e aqui dentro das aspas duplas, a gente coloca o seguinte, digite, por exemplo, seu nome. Tá? E esse texto, perdão, ele vai ser exibido dentro do nosso input, beleza? Vamos lá ver como é que tá ficando? Então a gente vai vir aqui, vou recarregar a página e olha só, digite seu nome. Então se a gente digitar o nosso nome, Cadu, ele vai aceitar numa boa, ou com números, né? Tudo mais. Agora vamos fazer um outro teste, alterando aqui de novo. Vamos colocar aqui um atributo password, por exemplo, que é para aceitar senhas, tá? Então aqui já coloca aqui, digite sua senha. Vamos voltar lá na nossa página, vou recarregar. E aí vamos ver como é que tá ficando, ó. Digite sua senha, vou digitar uma senha aqui, um texto qualquer. Então aqui, olha só. Você pode ver que ele tá mostrando aqui os caracteres, porém não está exibindo o que eu estou digitando. Por quê? Porque a gente colocou que o tipo dele vai receber uma senha. Então, por padrão, esse input aqui, esse type, ele já nos fornece aí um mecanismo para, por exemplo, utilizar senhas, né, nossa página. Então, ele faz com que a gente aceita texto, porém ele vai ocultando para não deixar mostrar o texto que está sendo digitado. Então, isso aqui é bastante utilizado também. Beleza? Então, vocês podem ver. Aqui não está exibindo praticamente nada, somente a quantidade de caracteres que está sendo digitada. Então, viu como com 3 atributos nós conseguimos fazer algo bem legal? Isso é muito interessante e isso agiliza muito no desenvolvimento. E por último, para nossa aula não ficar muito extensa, estarei falando para você agora um outro atributo que ele é muito importante
e é bastante utilizado no desenvolvimento da nossa aplicação, das nossas páginas. Tá? O que acontece? Esse atributo que eu vou falar para vocês, ele também é um atributo global, ou seja, ele pode ser colocado em qualquer tag HTML, que no nosso caso é o atributo ID. Tá? Então eu vou estar colocando ele aqui, ó, depois aqui do placeholder, colocar aqui ID, colocar aqui campo de senha. Na verdade tem que ser, não pode ter espaço, tá? Tem que ser campo input, por colocar aqui input password. Esse aqui é um atributo que é bastante utilizado, que é o ID. Eu posso colocar também o ID, por exemplo, no nosso button. Então eu posso vir aqui e colocar aqui ID btn type, por exemplo. E o que esse ID ele faz? Esse ID ele coloca justamente um identificador único, tá? Único em cada tag HTML. E isso aqui nos ajuda bastante quando a gente começa a trabalhar com, por exemplo, com o CSS e também com JavaScript. Por quê? Porque lá no JavaScript a gente consegue pegar somente esse botão através desse ID. Tá? Porém, tem uma observação. O ID, por ele ser único, ele não pode estar duplicado em outras tags HTML. Por exemplo, eu não posso fazer isso aqui, ó. Copiar aqui e aqui no P, por exemplo, repetir o ID que estava aqui em cima. Não posso. Por quê? Porque o ID ele é único. Então, aqui, se eu quiser colocar um ID, eu preciso colocar com outro nome. Tá? Posso colocar aqui ID parágrafo, por exemplo. Porém, nunca com o mesmo nome. Se a gente colocar com o mesmo nome, vai dar erro, não vai dar certo, não vai funcionar. Beleza? E então eu posso colocar aqui, utilizar ID para poder, por exemplo, futuramente lá na frente estilizar esse botão. Tá? Como também eu posso fazer isso da mesma forma com a classe. Eu posso estar utilizando a classe para poder também estilizar, por exemplo, o CSS. E outra informação importante é que, diferente do ID, a classe ele tem o mesmo mecanismo para poder colocar um identificador em uma tag HTML. Porém, a classe, ao invés do ID que ele é único, eu posso estar utilizando a mesma classe em vários elementos, em várias tags HTML. Como é o caso aqui, por exemplo, se eu quiser copiar essa classe aqui, btn type, e colocar em outro button, por exemplo, aqui eu já posso fazer isso aqui, porque eu estou utilizando classes, tá? Classe. Ou seja, com o CSS, quando eu estilizar essa classe btn type, ela vai aplicar tanto a estilização nesse primeiro botão, que está justamente o btn type aqui como classe, como também no botão 2, que está com a mesma classe aqui descrita, tá? Porém, reforço, não pode colocar o ID, o mesmo ID em outros elementos HTML, tá? Não pode, não é permitido. Somente em um elemento, por conta que o ID ele é um identificador único, beleza? Então, se a gente for lá, vou salvar aqui, se a gente for voltar lá na nossa página, você pode ver que já criou o outro botão sem nenhum problema. Tranquilo? Então, outra coisa também que eu quero deixar aqui para vocês, que estarei deixando aí abaixo do vídeo, é esse site aqui, ó, que eu gosto muito dele. É o site da developmozilla.org, tá? Aqui ele mostra aqui os atributos, os principais atributos que podemos estar utilizando nas tags HTML. Tá? Eu não falei ele todos, porque como vocês podem ver, é bastante atributos, né, que a gente pode estar utilizando. Então só peguei só os principais e os que são mais utilizados para demonstrar para vocês. Mas caso vocês puderem, dê uma visualizada nessa página aqui, porque é muito interessante e tem muita coisa aqui que a gente consegue utilizar, aí vai utilizar mais na frente. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você venha ter alguma dúvida que surgiu durante essa aula aí, por gentileza, poste sua dúvida lá no nosso clã, tá? Que lá a gente consegue te ajudar e te orientar da melhor forma possível. Beleza? Desde já agradeço, um forte abraço e te vejo na próxima aula.